Saudações a todos. Eu sou Felipe dos Santos e hoje a gente vai dar de fato início ao curso do Esperanto em 12 dias. E antes de tudo, eu quero que vocês entendam que o Esperanto ela é uma língua onde suas palavras são como um quebra-cabeça. Então, vários pedacinhos que você entende o que significa cada pedacinho, você pode juntar e montar uma palavra e entender o significado dela, mesmo que anteriormente você não tenha visto o significado dessa palavra. Mas por saber o significado de cada pedacinho daquele, você consegue entender o todo, a nova palavra formada, entendeu? Ou pelo menos a ideia que aquela palavra quer passar para você. Isso é uma coisa bem interessante do Esperanto e vocês vão perceber aqui durante o curso. Então, antes de tudo, a gente vai dar início aqui lendo esse texto. Eu não vou explicar detalhadamente as coisas agora, porque vai ter um momento propício para isso dentro do próprio curso, e aí eu iria terminar repetindo as coisas, né? E gastando mais tempo do vídeo. Então, vamos ao texto. Então aqui no início está Marco, estas, mia, amico. Quando vocês forem fazendo o curso, vocês vão clicando nas palavras e vai aparecendo o significado. Marco é Marcos, né? Um nome próprio. Estas é o verbo ser, estar ou haver. Pode ser qualquer um desses três verbos. Vai depender do contexto. Então, quando você lê toda a frase, você vai entender se esse estas está mais relacionado ao verbo ser, ao verbo estar ou ao verbo haver, né? E aqui a gente vai perceber isso agora. E aqui ele mostrou bem essa questão da montagem das palavras do Esperanto. Esse radical, este que significa o verbo, né? Ainda não está no infinitivo nem nada, é só esse radical que significa esse verbo. E esse AS no final significa que o verbo está no presente. Tudo que termina com AS está no presente. Então, marco estas, eu não sei se é estar a ver ou se é, né? Por enquanto. Então, marco estas, mia, meu, né? Mia significa meu, amigo, amico. Marco estas, mia, amico. Marco, o verbo ser está ou haver, meu amigo. Então, a gente entende, nesse caso, que ele está querendo dizer que o verbo estas é o verbo ser. Porque Marcos é meu amigo, né? Então, a gente entendeu muito bem que aqui, nesse caso, ele está querendo ser o verbo ser no presente. Marco é meu amigo. Li significa ele. Estas, de novo, o verbo estas, agora eu não sei de novo se é ser, estar ou haver, vamos ver de acordo com o contexto da frase. Lernando, que significa aprendiz, estudante, né? Lerne, esse radical lerne significa aprender. Antes significa que ele está fazendo uma coisa ativa no presente, né? Então, formando aprender ativamente no presente, ele é um estudante, ele está aprendendo, enfim. Então, ele é um aprendiz ou estudante. Li estas lernando cai, que significa ir, esse conectivo, né, entre frases e palavras que a gente usa, isso e aquilo. Esse i que a gente usa no Esperanto, a gente entende como cai. Sportisto. Então, de novo, li estas lernando cai sportisto. Ele é estudante, aprendiz e esportista. Então, nesse caso, a gente também consegue ver que significa o verbo ser no presente. Ele é estudante e esportista. Porque não vai dizer aqui, ele está estudante, pode até ser, porque está no presente, né? Mas assim, ele estudante não funciona. Então a gente consegue perceber que aqui significa né? O verbo ser no presente. Então, novamente, aqui o esta significa ser no presente. Ele é estudante e esportista. Li significa ele, como a gente já disse. Nun significa agora. Sidas. Esse sid significa sentar, né? Esse SID, deixa eu clicar aqui na palavra. Sentar. Dar uma pausa aqui para o carro passar. Esse é o problema de fazer um vídeo fora de casa, né? Mas se eu for entrar, eu vou acordar o pessoal. Então, enfim, vamos continuar aqui. Li, que é ele. Nun, que é agora. Sidas. Sid significa sentar, né? E como eu já disse anteriormente, AS no final das palavras significa presente. Sempre que tiver o final de AS, as palavras finalizarem em AS, significa que aquilo está no presente. Então, ele agora está sentado em, que significa em, ele está em alguma coisa. Chambro. Chambro significa quarto ou sala. Kai, como eu já disse, que é i. Lernas,
que é aprender. A gente viu que ler é aprender. E a S é presente. Então, ele está aprendendo agora. Então, vamos voltar com a palavra. Ele agora está sentado num quarto, em chambro, num quarto, e está aprendendo. Ele aprende agora, né? Porque é o presente. Vamos passar agora para a próxima frase. Sur, que significa sobre, em cima de, por cima. Tablo, que significa mesa. Estas, de novo, não sei se está ou haver, o contexto é quem vai dizer. Paperoi, kai, libroi. Então, paperoi, que significa papéis, folhas de papéis, e livros. Nesse caso, a gente percebe que o verbo estas está mais para o verbo haver. Então, vamos traduzir. Sobre a mesa há papéis e livros. Você percebe que, nesse caso, haver dá mais lógica à frase. Então, a gente entende, né, que o contexto fala que, nesse caso, o verbo significa haver. Ou então estão também, né? Sobre a mesa estão livros e papéis. Né? Estão os livros e papéis, enfim. Então, vocês percebem que o verbo ser pode ser qualquer uma dessas... O verbo estas pode ser qualquer um desses verbos aqui. E vocês... Assim, não se preocupem que vocês vão se acostumar com isso. É uma coisa de questão... É uma questão de prática mesmo. De significa, nesse caso, isso. É quando, por exemplo, existem os pronomes eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles. De é como o it em inglês. A gente usa para quando a gente quer relacionar a coisas, a animais, né? Quando a gente não quer definir o sexo, né? No caso, bebês. Eu não estou definindo o sexo do bebê, se é ele ou ela. Então, a gente usa esse pronome de. Então, de, estas. Então, assim, mas assim, para que vocês entendam bem, esse de a gente pode usar como no português ele ou ela. Às vezes a gente usa ele ou ela no português para coisas que não são vivas, ou materiais, e para animais também, né? A cadela, ela mordeu um homem. Só que em Esperanto, como é um animal, a gente usa de. Se for por exemplo, meu computador quebrou, ele caiu da mesa. Então a gente usa de também porque uma coisa, como é que eu posso dizer? Um material, não é gente, não é uma pessoa, não é um homem nem uma mulher, né? Então a gente usa aqui o de para definir, né? Coisas materiais, animais, bebês, enfim, quando a gente não quer definir o sexo também. E serve tanto para ele quanto para ela, tanto faz também. Então, de estas, e aqui de novo o verbo estas, scribotablo. Então, ó, veja só, scribotablo significa escrever, tablo significa mesa. Eu juntei escrever com mesa. Então, mesa de escrever, escrivaninha, né? Ou então mesa de escritório, que é escrivaninha. Vocês percebem que essa questão da junção das palavras do Esperanto, de você montar palavras. Então, scribotablo. Então, é uma mesa de escrever, mesa de escritório, escrivaninha, tanto faz. Aí vai depender da interpretação, da maneira que vocês enxergam esse objeto, esse móvel, né? Então, ó, vocês percebem que ó, ela é uma escrivaninha, nesse caso, de estas, scribotablo. Em português seria como se fosse ela ou isso é uma escrivaninha. Ou ela é uma escrivaninha, enfim, né? Mas aqui colocou isso porque também é útil, né? A gente usa normalmente para coisas isso no português. Então, de, estas, é o verbo. Nesse caso aqui fica mais. O contexto diz que é o verbo ser, né? Então, isso é uma mesa de escritório ou uma escrivaninha. Tanto faz. Eu não gosto de usar isso para de porque isso é muito. Vão surgir algumas palavras que melhor definem essa palavra isso, né? Então, ela é uma escrivaninha, enfim. Lá são os artigos. Em português a gente diz a, o, a, os, as. O, a, os e as, que são os artigos. Então, os meninos, as meninas, o carro, a casa. A gente usa esses artigos, né? Esse o, a, os e as. No Esperanto só existe uma palavra para os artigos, que é essa palavra lá. Então, independente se a palavra é feminina, masculina, se é plural ou singular, você só precisa usar essa palavra lá. Então, por exemplo, a menina, la knabino. O menino, la knabo. A casa, la domo. O carro, la auto. Então, sempre esse lá, não vai precisar mudar. Libroi, então, la libroi.
Então, ó, outra característica nova para vocês. Toda vez que a palavra terminar com esse J, né, no final quer dizer que é plural. Libro, a gente já sabe que é livro. Se tá no final esse J, e esse J tem som de I, significa libroi. I significa livros, plural de livro, né? La libroi, sur, a gente lembra que sur significa sobre, em cima de, por cima. La tablo, que significa a mesa, sobre a mesa. Estas, então, é o verbo ser, está o haver no presente, né? Ler no livro, livros didáticos, livros de aprender, né? Então, vamos lá. Lá, os livros sobre a mesa são livros de aprender. Então, aqui é o verbo ser no presente de novo. Fica mais lógico vocês. Ó, lá, os livros sobre a mesa são livros didáticos, livros de aprender, né? Então, Marco estas mi amigo, Marco é meu amigo, li estas lernando ca esportisto. Ele é aprendiz, ele é estudante e esportista. Li nun sidas en chambro kai lernas. Ele agora está sentado num quarto, numa sala e aprende, está aprendendo. Sur tablo estas paperoi kai livros. Sobre a sobremesa estão, sobre uma mesa estão papéis e livros. De estas escribo tablo, ela é uma escrivaninha. La libroi sur la tablo, estas lerno libroi. Os livros sobre a mesa são livros didáticos. La patro, então lá, lembrando, né, o, a, os e as, patro, pai, né? Kai, lá, patrino, uma coisa nova. Tudo que tem esse IN significa que é feminino. Então, patropai, se eu coloco IN e o O, todo substantivo no Esperanto termina com O. Então, patro, pai. Quando eu coloco o ino, né, vira patrino. Patrino é feminino de pai, quer dizer mãe, né? De, que significa o de, como a gente usa mesmo de propriedade, é algo de alguma coisa. La patro kai la patrino de mia amico, mia, como eu já disse, meu, amico, amigo. Ne é não, significa não. Ne estas en la chambro. Então quer dizer, o pai cai, ou o pai e a mãe do meu amigo não estão no quarto ou na sala, né? De novo, o verbo estar no presente. Ili significa eles ou elas, tanto faz. Nun, que é agora, como eu já disse, laboras. Labor significa trabalhar. AS no final significa presente. Laboras, estão trabalhando, né? Trabalham agora. Eles estão trabalhando agora. Ili nun laboras, eles estão trabalhando agora. Lia, como eu já disse, lia é ele, né? Se eu coloco um A no final, vira possessivo. Então, dele. Anteriormente a gente viu Mia. Ó, Mia. Mi significa eu. Mia significa meu. Li significa ele. Lia significa dele, né? Lia patro, o pai dele, estas laboristo. O pai dele é trabalhador. Como eu já disse, ó, esse IST é de questão de profissão, de uma coisa que você faz com frequência, né? Então, laboristo. Então, um trabalhador. Li laboras en hotelo. Ele trabalha num hotel ou em um hotel. La patrino instruas. A mãe ensina. Instru significa ensinar. E a S é presente. Então, instruas. Então, ela ensina agora. Ela está ensinando. She significa ela. Estas instruistino. Ela é uma professora. Instruistino é professora. Instruas é ensinar. Ela ensina, está ensinando. Instruistino, a palavra não quer aparecer mais, mas instruistino significa professora. E aí a gente vai perceber que instru, como eu já disse, é ensinar. Esse ist significa uma coisa que você faz muito, profissão. E o ino, no final, quer dizer que é feminino. Então, é professora, né? E aí a gente pode pegar agora e ouvir o áudio
dessa vez bem pausadamente, do grande Emílio Cídio, que é dos melhores oradores que eu acho hoje em dia, e do mundo. Na verdade, para mim, ele é o melhor orador do Esperanto no mundo. E ele vai falar pausadamente aqui cada palavra para que vocês consigam entender a pronúncia de cada uma delas. Vamos lá. Unua leciono. Amico Marco. Marco estas mia amico. Li estas lernanto kaj sportisto. Li nun sidas en ĉambro kaj lernas. Sur tablo estas paperoj kaj libroj. Ĝi estas skribo tablo. La libroj sur la tablo estas lerno libroj. La patro kaj la patrino de mia amiko ne estas en la ĉambro. Ili nun laboras. Lia patro estas laboristo. Li laboras en hotelo. La patrino instruas. Ŝi estas instruistino. Bom, agora está clicando de novo. Vocês puderam acompanhar. E passar dessa parte, nós vamos para as palavras novas. E aqui vai ter uma lista de palavras que é mais questão de memorização, a gente vai memorizando aos poucos. E assim, uma das melhores formas de memorizar é o uso, né? Às vezes as pessoas, peraí, tentar decorar. Não, se você fica usando, se você fica tentando ler, repete, então isso vai fazer você aprender melhor. Então vamos lá. Como eu já disse, o verbo este, né, na verdade ainda não está no verbo, na forma verbal, mas é o verbo ser, estar, haver. Aqui é só o radical do verbo ser, estar e haver. AS, tudo que termina com AS é presente. Me significa eu. Tudo que termina com a letra A é adjetivo. É uma coisa que qualifica, que dá qualidade às coisas ou às pessoas, enfim. Amic, né? É o radical da palavra amigo. Tudo que termina com O no Esperanto é substantivo. Substantivo, como a gente sabe, como nós sabemos, né? Algumas pessoas não sabem, mas é tudo que dá nome às coisas. Então, meu nome é um substantivo, porque, né, é o que dá meu nome. Mas também o nome dos objetos, o nome, enfim, de todas as coisas, tudo que nomeia as coisas é substantivo. Li é o pronome pessoal ele. Learn é o radical da palavra aprender. Ant quer dizer, quando aparece esse ante, é um sufixo, ele vai aparecer no meio da palavra para o fim, que significa como você está fazendo uma coisa ativamente e no presente. Não se preocupem com isso agora. Kai, que é esse conectivo, o i. Sport, que é o radical da palavra esporte. Ist, que é um sufixo que é relacionado à profissão, a uma coisa que você faz com frequência, como eu já disse, né? Laboristo, que significa trabalhador. Instruisto, que significa professor. Enfim, quando tem esse ist, é uma coisa que você faz com frequência ou que você trabalha com isso, né? Num significa agora. Sid é o radical do verbo sentar. En é em, como a gente usa mesmo no português. Chambre, aqui não tem o O no final, mas deveria ter, né? É o radical da palavra quarto. Quarto ou sala, né? Sur significa sobre alguma coisa, por cima de alguma coisa. Table é o radical da palavra mesa. Paper é o radical da palavra papel. Esse J, na verdade, ele tem som de I. É importante que vocês saibam isso. Ele tem som de I. E ele sempre aparece no finalzinho da palavra. E ele significa plural. Libre é o radical da palavra livro. De significa isso, como eu já disse, é usado para animais, para objetos, para coisas assim. E aí vocês podem usar como ele ou ela. Muitas vezes, por exemplo, eu digo minha mesa, meu computador caiu. Ele foi arremessado. Né? Eu digo ele, mas é para o computador. Então pode ser ele ou ela, mas para animais, para plantas, para coisas, objetos, materiais. Escribe é o radical do verbo escrever. Lá são os artigos, como eu já disse, significa o, a, os e as. Tanto qualquer uma dessas palavras, a gente usa apenas essa palavra lá
no Esperanto. Dia de propriedade, alguma coisa, por exemplo, esse caderno é de fulano. É a mesma coisa no Esperanto, a propriedade é uma questão de propriedade. In significa feminino, tudo que tem esse ino no final significa que é feminino. Ne significa não. Ele significa eles, né? Tem eu, tu, eles, né? Então, eles ou elas, tanto faz. Eles ou elas, a gente usa esse ele. Labor significa o radical da palavra trabalhar. Instru é o radical da palavra ensinar. E she significa ela. Li, ele, she, ela. Passando aqui, a gente vem para uma parte bem importante da primeira lição. Eu acho que esse vídeo já está bem longo, então eu vou fazer um outro vídeo para poder facilitar, não ficar tão cansativo o vídeo, né? Enfim. Então, na próxima lição eu começo com a gramática no próximo vídeo, na verdade, eu começo com a gramática dessa primeira lição. Então, até a próxima.